Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, terça-feira, dia 18 de novembro, estamos iniciando, neste momento, o programa Palavra do Dia. Eu desejo que você tenha uma terça-feira abençoada, tá? Que Deus abençoe o seu dia e que nada contrário à vontade de Deus possa ser grande na sua vida. Vamos para a palavra de Deus. O evangelho desta terça-feira se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Zaqueu chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu te dou a metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zaqueu é o personagem quase que principal do evangelho de hoje. É claro, nós temos a pessoa de Jesus, mas nós temos o pequeno Zaqueu, que aparece nessa cena inusitada quando Jesus entra ou atravessa a cidade de Jericó. Zaqueu queria ver Jesus. Começa o evangelho dizendo assim: Zaqueu queria ver Jesus. É lembrar do evangelho de ontem, aquele cego que não via, mas fica sabendo que Jesus passa por ali. E ele grita: Tem piedade de mim, tem piedade de mim. Jesus cura aquele homem daquela cegueira, por causa da fé que ele tinha em Jesus. Zaqueu, alguém que era também como cego, alguém que ficava fora do convívio dos demais, não podia participar de muitas coisas, era odiado pelas pessoas, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos, né? Mais do que odiado, né? Quando o evangelho diz isso, era muito rico. E qualquer cobrador de impostos, né? O cobrador de imposto publicano era considerado um grande pecador. Ele, Zaqueu, porém, procurava ver Jesus, né? E ali Zaqueu estava como que cego, como eu já falava, né? Lembrando do evangelho de ontem, estava como que cego, pois seus pecados o impediam de avistar a salvação, de ver a salvação. E na sua fé, expressada tanto no ato de subir no alto daquela figueira para ver Jesus, quanto de desapegar dos seus bens materiais, garantem-lhe a salvação. Primeiro, o desejo de ver Jesus. Ele muito baixinho, diz o evangelista, e então ele tem a ideia de ir à frente, corre um pouquinho, sobe numa árvore e dali ele conseguiu ver Jesus. Jesus, ao ver Zaqueu que estava sobre aquela árvore, disse: Zaqueu, desce depressa daí. Talvez Zaqueu tenha assustado, né, com um pulo, já desce dali. Zaqueu, eu vou para sua casa hoje. Vai para a casa de um pecador, Jesus na casa de um pecador, Jesus na casa de um publicano, alguém que era considerado tão sujo pelos outros. Mas é isso que Jesus faz. Ele vai para a casa de Zaqueu, né, fica com Zaqueu, Zaqueu conversa com Jesus, se arrepende dos seus atos, né, dos seus pecados, das suas falhas, né, dizendo para Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Se arrepende completamente diante de Jesus, muda de vida, né? Volta a ver de forma diferente, né? E Jesus diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem
é filho de Abraão. Então o texto de hoje, né, passa logo depois daquela cura do cego, indicando-nos, né, que Zaqueu foi curado da cegueira, do mal que impede a fé, o pecado. Deus, por vossa bondade, vinde em nosso auxílio nesse dia de hoje também, curando os nossos pecados, para que a nossa fé seja restaurada, fortalecida. É o que precisamos. Temos os nossos pecados, tantas vezes não conseguimos enxergá-los. Falava esses dias num encontro de casais a respeito dessa condição da fé, do pecado, que nos cega, e pedia para poder ler um trecho do Evangelho de Mateus, que diz que nós conseguimos muito mais enxergar um cisco no olho do irmão do que uma trave dentro do nosso próprio olho. O Senhor nos ajude, né, realmente a nos libertar de todo pecado, de toda situação que nos distancia da graça de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Te guarde muito, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.